90, a televisão foi, por várias denominações, classificada como um instrumento de Satanás. Várias denominações proibiram, as cláusulas eram pesadas para os membros que desobedecessem a ideia de ter uma televisão nos seus lares. Mas o tempo foi passando, essas denominações portaram-se de um modo mais flexível. Elas mesmas passaram a fazer uso da televisão e no final, nos anos 90 e início do século 21, nós tivemos o advento da internet. A internet veio, foi popularizada e hoje já está chegando ao passo de ser mais utilizada do que propriamente a TV. Mas ainda hoje a TV é chamada de grande mídia e a internet é uma mídia também, é um meio muito utilizado, com canais que são muito populares em diversos sites e nos seus provedores. Nós temos então todas essas mídias, existem outras, mas nós poderíamos dizer que essas são as mais utilizadas em nossos dias. É importante, irmãos, dizer que quando houve uma proibição de algumas denominações acerca da TV, essas proibições, elas aconteciam como uma manifestação de zelo, nem sempre um zelo necessariamente bem pensado, refletido, mas como uma manifestação de zelo visando a proteger os seus membros de pecar, de não se entregarem a práticas pecaminosas, de não ficarem expostos a imagens, a ideias, a valores que são totalmente reprovados pelas Escrituras. Essa era a ideia. E, como eu já falei, vários desses se renderam, o tempo passou e hoje existe a mídia da internet. Irmãos, os perigos ligados à internet são muitos. Os benefícios também. Eu diria que em relação à TV, eu acho que a mesma coisa se aplica, sendo que existem algumas diferenças, existe uma censura na grande mídia, pelo menos essa censura deveria respeitar certos horários, não passando cenas constrangedoras, cenas fortes, cenas que têm a violência e a imoralidade como a sua característica principal, isso ficando apenas a horários que, segundo o entendimento daqueles que fazem a censura, seria permitido. Mas o fato é que as grandes mídias, elas estão cheias de violência, de imoralidade, elas veiculam cenas que promovem esse tipo de coisa e, de fato, parece-nos que o que é mais popular são os programas, inclusive aqueles telejornais sensacionalistas, aquelas programações e os filmes, aquilo que é feito também em recreação, que tem cenas especialmente de violência e sexo. Talvez o maior perigo veiculado à internet é que a internet ela está cada vez mais popular, ela é utilizada não apenas em computadores, em tablets, nos iPhones, e cada vez mais jovens, adolescentes, crianças, cada um deles tem o seu próprio tablet, o seu próprio iPad, iPhone, e eles têm acesso à internet com tudo aquilo que a internet tem. Sim, é possível bloquear aquilo que é de mais danoso ou colocar aquilo que é permitido para que os filhos tenham acesso apenas àquilo que os pais querem que os filhos tenham. Agora, irmãos, parece-me que na prática
isso tem funcionado bem pouco. Daqueles que eu tenho ouvido, um instrumento é dado para o filho e eles normalmente têm total liberdade no uso dos seus tablets, dos seus iPhones. Isso é algo extremamente perigoso. Agora, é importante salientar que o perigo ligado à internet, pensando especialmente no nosso tema, ele não está apenas ligado a adolescentes e jovens. Eu diria que adolescentes e jovens certamente vão ser vítimas, vão cair nas garras daqueles que promovem a pornografia, sendo eles pessoas menos criteriosas, sendo eles pessoas que estão em relacionamentos ligados a grupo com pressões fortíssimas, e sendo eles pessoas, penso que cristãos, talvez muitos deles filhos de crentes, mas ainda não crentes, certamente eles serão vítimas. Mas, irmãos, não apenas eles. E estão se multiplicando os casos em que homens, mulheres, pessoas ainda não casadas e pessoas já casadas estão cometendo fornicação e adultério virtual. Então nós precisamos estar bem atentos para uma realidade que traz números crescentes acerca desses pecados que também vão nos privar ou vão nos tirar do contexto da pureza. Particularmente, eu não creio que a solução seja uma proibição absoluta, o negócio não presta, vamos tirar, não dá certo. Eu penso que não é. Talvez para alguns seja. Como assim? Nós sabemos que o futebol, ele é um ambiente, ele é um momento recreativo, mas também é um momento de testar o nosso autocontrole. Algumas pessoas precisam de admoestação, algumas pessoas precisam de advertência, mas outras não podem estar lá. Por mais que seja advertida, por mais que seja orientada, por mais que seja mostrada, a pessoa quando entra na quadra ou no campo, ela se transforma. E a melhor coisa que ela faz é não entrar. Eu penso que em termos da internet a mesma coisa se aplica. Alguns, eu acho que a maioria de nós, com orientação, com instrução, com admoestação, tomando os cuidados necessários, poderemos nos beneficiar muito, mas muito mesmo, inclusive para a divulgação do Evangelho. Podemos então nos beneficiar da internet, mas, irmãos, para alguns de nós, a melhor coisa vai ser ficar terminantemente fora. Fora. Dito essas coisas, nós vamos estar pensando sobre atitudes da nossa parte que nos ajudarão a manter a pureza ante aos perigos ligados à mídia. Eu diria que a primeira atitude a ser buscada, a primeira atitude empreendida da nossa parte é uma violenta predisposição de filtrar aquilo que nós vemos. Nós temos que ter uma intensa predisposição, chegar para essas coisas bem predisposto a filtrar todas as coisas que estarão diante dos nossos olhos. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos o servo Jó defendendo-se de parte da acusação dos seus amigos que se comportam dentro do livro de Jó como verdadeiros inimigos. Lemos Jó capítulo 31. Jó é classificado, ou alguns atribuem o tema de Jó como sendo o enigma da graça. Jó, ele passa por percas gigantescas. Essas percas acontecem de forma simultânea. Chega um servo após o outro falando das percas. Jó perde os bens, Jó perde a família, posteriormente Jó perde a saúde, Jó perde a apreciação dos seus amigos, Jó perde o respeito da sociedade.
ele é apresentado como o homem mais próspero do Oriente, e aqueles que antes o respeitavam, alguns ele vai dizer que sequer seriam dignos de serem contratados para serem seus funcionários, agora zombavam dele. Jó então perde todas as coisas. E Jó ele está se perguntando, mas Deus, eu queria entender, eu queria que justiça fosse feita, eu queria ter uma percepção daquilo que está acontecendo. Se justiça fosse feita, os amigos de Jó vão terminantemente insistir que tudo aquilo que está acontecendo com Jó é fruto do seu pecado. Jó, essas coisas só acontecem a uma pessoa que peca, essas coisas só acontecem quando nós abandonamos a justiça, quando nós nos portamos de forma indevida. E Jó está terminantemente dizendo que não. Eles estão trazendo, ventilando o que é chamado de teologia da retribuição. E eles concebem apenas um aspecto. Se alguém está sofrendo, isso é evidência de que essa pessoa pecou contra Deus, e como retribuição pelo seu pecado, ele está agora padecendo aquilo que é justo por conta do seu pecado. Jó vai dizer, não, eu mantenho a minha integridade. A coisa não é assim. O texto então nos é trazido em diálogos. Alguém fala, vem uma resposta, uma contra-resposta, e vem ciclos de abordagem. Mas a segunda metade do capítulo 28 é uma espécie de poema sobre a sabedoria. É apresentado como capítulo-chave do livro. Jó está dentro daquela literatura que é chamada de sapiencial. E na segunda metade do livro nós encontramos monólogos. Pessoas já fazendo discursos mais longos. Nesse momento, Jó ele vai apresentar a sua conduta, a sua maneira de agir, aquilo que eram os seus critérios com as mais diversas pessoas. Jó já foi acusado de ser alguém sensual, foi acusado de não cuidar das viúvas, foi acusado de tratar com leviandade os órfãos, foi acusado de não ser justo com os seus funcionários. Uma série de acusação vem, mas nós vamos nos deter nessa abordagem de Jó, e falando acerca da sua conduta, ele diz, fiz aliança com os meus olhos. É interessante, irmãos, nós notarmos o nível de expressão de santidade, de pureza que Jó expressa para falar da sua conduta com o sexo oposto. Fiz um acordo, eu resolvi, eu tomei como resolução, fiz aliança com os meus olhos, diz ele. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Ele diz, fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para as moças, e não olhar de uma maneira sensual, não olhar de uma forma capciosa, não olhar de modo que a sua mente, que ele desejaria no seu coração, que ele traria dentro de si pensamentos e sentimentos que ele sabia que o seu Deus reprovava. Agora, irmãos, nos é interessante a maneira de Jó expressar a santidade com o sexo oposto. Jó, ele entendia que a principal via de ele ser despertado, ele percebia que a principal via, que o caminho que Satanás encontraria para fazer dele alguém reprovado nesse aspecto da vida, no relacionamento com o sexo oposto, seria através daquilo que ele via. Irmãos, nós sabemos que especialmente os homens, eles são tentados, chama-se a atenção dos homens, os homens são atraídos, eles são levados a conceber imagens na sua mente, no seu intelecto, através daquilo que ele vê, especialmente isso conectado ao sexo oposto. Não é à toa que a pornografia, imagens promovendo cenas eróticas, despertando mais e mais multiplicadas fantasias, alimentadas por desejos intensos, que
brotam da nossa carne. O desejo em si é bom, o desejo forte pelo sexo oposto, nós entendemos que é algo de Deus, é algo que vai ser benéfico para a relação que o homem vai ter com uma mulher, mas se esses desejos forem despertados no contexto indevido, com as pessoas indevidas, no momento indevido, isso vai dar todo o espaço para que nós tenhamos uma conduta que é completamente reprovada pelo nosso Deus. Jó, tendo uma compreensão de todas essas coisas, ele pega e diz: fiz acordo, eu fiz uma aliança com meus olhos, eu não vou olhar para uma donzela de forma imprópria, de maneira indevida. Então, irmãos, nós encontramos orientação em como proceder diante dos contextos, e a mídia está ligada a isso, diante dos contextos que vão promover a formação desse tipo de cena na nossa mente, nos levando, nos conduzindo a comportamentos reprovados pelo nosso Deus. O Novo Testamento coaduna com esse tipo de abordagem, com esse nível de pureza. E agora eu peço que você abra comigo para Mateus capítulo 5. Mateus 5, nós estaremos lendo 2 versos dentro de Mateus 5, nesse texto que é conhecido como Sermão da Montanha. Mateus 5, versos 27 e 28 nos diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Mateus, dos capítulos 5 até o capítulo 7, ele é descrito como a ética do reino, o sermão ético. Mateus, ele talvez foi o evangelista mais didático. Ele escreveu o seu evangelho a partir de 5 sermões. Talvez os 3 mais conhecidos são o Sermão da Montanha, ou o Sermão Ético, aquele Sermão das Parábolas e o Sermão Escatológico em Mateus 24 e 25. E nós temos 5 sermões. Mateus escreve, registra o evangelho do Senhor Jesus com concentradas porções do ensino do mestre. Marcos não tem necessariamente essa concentração, nem Lucas. João já vai ter uma ênfase diferente dos sinóticos, e Mateus tem essa concentração de sermões. Em Mateus capítulo 5, nós vamos ter a introdução da comparação de diversas áreas daquilo que já tinha sido estabelecido no Antigo Testamento como a conduta adequada do povo de Deus. E uma expressão vai insistentemente se repetir: ouvistes o que foi dito. Jesus está se reportando ao Antigo Testamento. Ele está se reportando a porções do Antigo Testamento. E ele está falando de maneira comparativa. Alguns vão entender o Sermão da Montanha, nesse contexto comparativo, como uma continuidade e uma expressão mais elevada daquilo que já havia sido dito no Antigo Testamento, mas como uma expressão de continuidade. Outros já vão entender essa relação de Mateus e também do Novo Testamento em uma relação de descontinuidade. Sim, foi isso que foi dito na Antiga Aliança, mas eu digo a vocês, a ética do reino, aquilo que está sendo trazido pelo Senhor Jesus, está sendo trazido e apresentado a eles como a lei de Cristo, como aquilo que é a norma do reino na nova aliança, ou aquilo que caracterizaria o povo de Deus depois da vinda do Messias. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Jesus diz: eu porém vos digo. Isso é bem repetido. Eu porém vos digo. Jesus, de maneira bem enfática, ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura
no coração já adulterou com ela. Eu quero chamar a sua atenção que Jesus apela exatamente aos olhos. Ele diz, se alguém olhar, a palavra aqui para olhar é uma das mais comuns no Novo Testamento. Jesus diz que se alguém olha, se alguém se fixa em uma mulher e ele tem desejos impuros, impróprios, isso pode acontecer com homens solteiros, com homens casados. Um homem solteiro pode olhar para uma mulher e ter desejos impróprios em relação àquela mulher. Um homem casado pode olhar para uma mulher e ter desejos impróprios, já que a sua relação, o seu pacto, a sua aliança é com a sua esposa. Então ele pode chegar a olhar para uma mulher que não é a sua mulher e ter desejos impróprios. Jesus fala da impureza. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Irmãos, é fato que Jesus nesse momento parece estar focando mais nos casados. A palavra para adultério é a palavra que é comum no Novo Testamento. E ela é usada 2 vezes nesses versos que nós já lemos. Mas o que nós vamos perceber é que a ética do reino, ela nos diz que um homem olhando para uma mulher de maneira indevida, ele tendo no seu íntimo uma intenção impura, ele pecou nesse momento. Nós poderíamos acrescentar outras passagens, mas eu penso que é suficiente, irmãos, para dizer que eu e você precisamos ser extremamente cuidadosos com aquilo que nós vemos. E é importante dizer, em conjunto com tudo que nós já ouvimos, que é necessário haver uma predisposição da nossa parte. Nós precisamos estar predispostos a filtrar. É a atitude que Jó tinha. É a atitude que o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos ter. Pessoas vestidas de maneira imprópria, talvez pessoas nem mesmo vestidas. Faz muitos anos que eu não moro em Fortaleza, mas uma das coisas que tem muito em Fortaleza são outdoors. E eles vão fazer a propaganda de um óculos, eles colocam uma mulher nua ou praticamente nua. Então nós vivemos em um contexto bombardeado, abertamente, de uma maneira também mais reservada, mas abertamente bombardeado por cenas eróticas. No contexto das mídias, acontece o seguinte, uma tentação adicional. Se eu e você estamos passando no ônibus, no carro, e nós estamos com outras pessoas, de alguma maneira isso nos inibe a focarmos os nossos olhos em cenas impróprias. Mas se eu e você estamos com o nosso tablet, nós temos a internet e não existem ali travas, filtros, nós temos tudo à nossa disposição. Uma tentação a mais é a ideia que pessoas não vão me ver, pessoas não vão me recriminar. De alguma maneira, essas cenas já estão brotando na nossa mente. Nós gostamos das sensações que elas nos trazem e nós vamos cada vez mais enveredar nesse tipo de atitude. Então, Jó e o Senhor Jesus, eles vão nos dizer que nós precisamos ser extremamente cuidadosos com aquilo que nós vemos. Irmãos, antes de nós prosseguirmos a outra área de pureza no uso das mídias, eu penso que é extremamente necessário para que nós tenhamos a percepção de Jó, para que sintamos o peso das palavras do Senhor Jesus, é necessário, irmãos, comunhão diária. Eu quero falar disso de maneira geral. Na verdade, eu até iria falar disso logo na introdução. E nós precisamos, de maneira geral, cotidianamente, estar lendo as Escrituras,
cotidianamente está tendo um tempo a sós com Deus, o nosso tempo de oração, colocando as nossas vidas, nossas famílias, tudo aquilo que nós entendemos que deve estar diante do nosso Deus. E era muito comum os nossos irmãos do passado ficarem 1, 2, 3 horas sobre os seus joelhos todos os dias. Todos os dias. Eles faziam isso, eles procuravam normalmente as primeiras horas do dia, momentos em que eles não eram interrompidos. E eles buscavam essa comunhão intensa, lugar a sós. Eu diria que além da leitura das Escrituras e desse tempo de oração, um desejo muito intenso de praticar as Escrituras, porque muitos de nós podemos nos tornar semelhantes aos fariseus, conhecemos bem as Escrituras, podemos citar as Escrituras, podemos talvez até fazer estudos profundos das Escrituras, mas se eu e você não estamos vivenciando, nos submetendo às Escrituras, nós seremos de fato semelhantes aos fariseus. Conheceremos, mas não praticaremos. Isso seria terrível. Mas eu diria que isso é algo mais no campo geral. E eu penso que se de maneira geral nós estamos negligenciando, estamos fazendo outras coisas e deixando a palavra de Deus ao lado, a vida, a comunhão com o Senhor ao lado, parece que essas exortações das Escrituras, elas vão ter pouco efeito nas nossas vidas. Elas vão ter pouca força. Em um dado contexto, palavras como essas poderiam falar tão fundo, de maneira tão intensa, de forma, de fato, tão forte, que nós ficaríamos trêmulos ouvindo tais palavras, mas se essas coisas não existem nas nossas vidas, isso pode passar de forma desapercebida. Ah, é legal, é bonito, mas não é tão interessante. E no nosso dia a dia, continuamos a nos expor àquilo que não deveria. Eu confesso, irmãos, que eu utilizo pouco, especialmente a televisão. Mas uma das coisas que eu vejo, de vez em quando, uma partida de futebol. Mas eu diria que, especialmente nos intervalos, é só propaganda indevida. É um momento, é uma espécie de lazer, usamos a coisa com critério, mas parece que até naquilo que temos critério. O perigo ronda bem próximo. Hoje eu tenho o meu e-mail no Gmail, mas nem sempre foi no Gmail. Eu já tive o meu e-mail com outros provedores e eu decidi mudar, porque toda vez que eu acessava a primeira página para colocar o endereço do meu e-mail, a primeira coisa que aparecia era uma cena pornográfica. Era de uma mulher seminua. Então era o tipo de coisa que, se eu continuasse a expor a minha mente, aquele tipo de cena, mas hora menos hora aquilo se aloja de vez. E eu estou me utilizando desse exemplo. Eu penso que se fosse aberto, os irmãos compartilhariam muitos contextos em que parece que de forma quase que inesperada, parece que como uma força maior do que nós, rapaz, puxa vida, estou assistindo futebol, estou sendo cuidadoso, cauteloso, e mesmo assim eu estou me expondo àquilo que não é próprio. Eu estou usando a internet com limites, com critérios, mas tem algo ali que eu não tenho, não depende de mim. Irmãos, a grande verdade é que em todos os contextos que eu e você estivermos, nós precisamos desse compromisso de pureza que Jó tinha. Em relação à mídia, se nós estivermos assistindo qualquer coisa na TV, se nós formos usar a internet, nós precisamos ter essa violenta predisposição. Nós precisamos já estar certos. São canais, são meios, são veículos que têm promovido mais e mais, na verdade, eles subsistem de alguma maneira financiados pelas empresas que têm esse tipo de programação, por esse tipo de apresentação de cenas e de contextos para nós, porque é isso que atrai as pessoas, é isso que segura as pessoas. Nós precisamos, irmãos, de uma predisposição para não ver, para não olhar,
para não nos expormos. Caso contrário, de fato, isso vai ser extremamente prejudicial na nossa santidade. Aquilo que poderia ser uma grande bênção vai se transformar em uma poderosa arma nas mãos de Satanás. Mas, queridos, passemos a Efésios capítulo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Uma segunda maneira de nós estarmos mantendo a pureza ante os perigos ligados à mídia é sendo criteriosos no uso do nosso tempo. Eu posso estar enganado, parece que esse é um perigo e essa é uma área sensível que tem levado tantas pessoas a cair por conta da não observação dessas coisas. Em Efésios 5, nós continuamos dentro daquela passagem ou dentro daquele campo em que Paulo está trazendo diversas exortações. Ele já mostrou qual é a posição do crente, ele já apresentou os diversos privilégios, ele já apresentou a cruz de Cristo no centro do cristianismo e as gigantescas bênçãos que foram promovidas a partir da cruz. Ele já falou bastante acerca da igreja e ele agora está exortando. Ele está dizendo, o nosso estilo de vida é para ser assim. O nosso andar diário, o nosso viver deve ser caracterizado por essas atitudes, já que de fato essas coisas foram conquistadas por nós, para nós vivamos assim. E dentro das suas várias admoestações, nos versos 8 e 9, Paulo está dizendo, somos filhos da luz, andemos como filhos da luz, o oposto das trevas, o oposto daqueles não convertidos. A luz se refere a um entendimento que é diferente nos filhos de Deus para aquilo que acontece nos filhos das trevas. Precisamos examinar sempre o que é agradável ao Senhor, discernir. Verso 10, dos versos 11 até o 14, os filhos da luz não compactuam com as trevas, com aquilo que os filhos das trevas fazem, com aquilo que é aprovado pelas trevas. Os filhos da luz, eles reprovam essas coisas. Não sejam cúmplices, diz Paulo. Chegando no verso 15, ele vai nos dizer, portanto, vede prudentemente como andais. Certos comentaristas dizem que Paulo parece que está dando uma atenção a mais nesse momento, usando a palavra prudentemente. Parece que Paulo está dizendo, a gente está pensando, a gente está focado, nós estamos analisando o estilo de vida, mas ele diz, pense agora em algumas relações específicas, e essas relações estão no contexto do enchimento do Espírito. No verso 18, ele vai nos dizer, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ou deixem-se encher do Espírito, ou pelo Espírito. Paulo, então, ele vai chamar a atenção a diversos relacionamentos específicos no contexto da vida cheia pelo Espírito, mas antes disso, Paulo vai nos trazer admoestações ligadas ao uso do tempo. E é interessante, irmãos, que Paulo diz o seguinte, ele diz, vejam prudentemente como vocês andam, como vocês vivem. O verbo andar está ligado a essa ideia de nós vivermos, aquilo que nós fazemos, não necessariamente somente caminhar, mas as nossas atitudes. Aí ele usa dois termos muito utilizados pelo autor de Provérbios. Não como nécios, e sim como sábios. Os protagonistas principais do livro de Provérbios é o sábio e o nécio. Então aquele que age de forma aprovada, agradável ao Senhor, e o seu oposto.
o autor ou os autores de Provérbios estão se utilizando dessas duas figuras, suas crenças, suas atitudes, para instruir. E Paulo vai se reportar a isso para dizer: vejam prudentemente como vocês andam, não como necios, não como aquele que não entende e não agrada a Deus, mas sim como sábio, como aquele que tem a percepção e faz aquilo que o seu Deus aprova. A cláusula principal para o nosso propósito: remindo o tempo, porque os dias são maus. A ideia aqui é de aproveitando as oportunidades. Ou ainda poderia ser dito, ganhando tempo. Parece que Paulo está tendo em mente aquilo que está registrado lá em Daniel, capítulo 2, verso 8. Quando Nabucodonosor ele tem um sonho, e ele pede aos magos da Babilônia para contarem para ele não apenas a interpretação do sonho, mas o sonho em si e a interpretação. Os magos dizem: não, mas nenhum rei ainda pediu isso, por mais que tivesse majestade e glória. Não, peraí, o que o rei está pedindo é muito difícil. E aquilo é interpretado como se os magos estivessem ganhando tempo. Eles estão, então, usando do tempo, ou se beneficiando, fazendo algo ligado ao tempo, para que eles pudessem atingir o objetivo. No caso é não perder a vida. Então eles estão procurando algum tipo de solução diante do desafio que tinha sido dado para eles. Parece que Paulo tem essa cena em mente quando ele traz a palavra. É tanto que nós vamos encontrar traduções diferentes, pensando nas mesmas palavras no texto original. Mas aqui, remindo o tempo. Parece, irmãos, que essa é realmente a ideia, ganhando tempo. E ele diz: porque os dias são maus. Nós estamos nos últimos dias, nós estamos prestes à conclusão de tudo. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós não podemos desperdiçar nada do nosso tempo, porque sim, o tempo se abrevia. Aí ele nos diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo então se utiliza dessas coisas para chamá-los a ganhar tempo e a pensar, a compreender qual é a vontade do Senhor. Logo depois disso vai ser introduzido a seção da vida cheia do Espírito e relacionamentos específicos sendo apresentados pelo apóstolo, e praticamente uma conclusão com o que conhecemos, com aquilo que é denominado de batalha espiritual. O texto de Efésios 6, do 10 até o 20. Queridos, nós somos exortados a cuidar bem do nosso tempo. O que isso tem a ver com a pureza? Eu penso que especialmente nos nossos dias, muito. Como assim? Pesquisas estão apresentando dados que as pessoas que se utilizam das redes sociais, elas ficam pelo menos 2 horas. Eu já vi alguns dizendo, em média, 2 horas. A ideia é que alguns usam 10 minutos, 15 minutos, meia hora, outros usam 4 horas, 6 horas, 8 horas, muitas horas. E em média seria então 2 horas. Falando a título de experiência, no contato com as pessoas, me parece que aqueles que estão se utilizando disso, não apenas 2 horas. Mas nós encontramos muitas pessoas em todos os contextos, inclusive na igreja. Pessoas estão comentando algo que alguém postou. Pessoas estão postando alguma coisa. Pessoas estão publicando momentos especiais. Pessoas estão olhando momentos especiais. E o detalhe é, irmãos, que essas coisas são tão atrativas. A história de como tudo começou
praticamente como um acidente, algo não tão intencional, mas a coisa pegou. De tal modo que as pessoas ficam horas e mais horas vinculados às mídias sociais. Queridos, eu não sei se tem algo que seja mais desastroso do que isso. Olhar, ver isso como uma possibilidade ministerial, eu acho que é algo próprio. E aqui eu estou pensando agora em líderes. Ver a internet como um campo de divulgação do Evangelho. Ver ela também como uma maneira, especialmente se você está num local muito só, eu acho que ela vai prover esse tipo de contato com mais pessoas. Mas, queridos, as nossas responsabilidades são tantas que pensar em um uso prolongado da internet, nesse tipo de coisa, é no mínimo irresponsável. Eu não sei se vocês são pastores, líderes, que têm muitas horas vagas, deitados numa rede, de um lado para o outro, tomando uma limonada, tem muito tempo vago e não sabem o que fazer com o tempo. Eu penso que essa não é a realidade de nenhum de nós aqui. Irmãos, se o nosso tempo de fato é tão apertado, se nós às vezes queremos ser mais do que um para dar conta de tudo aquilo que são as nossas responsabilidades, nós deveríamos admitir que ficar horas utilizando esses veículos vai ser no mínimo da nossa parte irresponsável. Veja bem, eu não estou dizendo que nós não possamos usar, eu acho que devemos usar. Atualmente eu fiz uma escolha recente de usar bem pouco, dadas as responsabilidades que eu estou tendo. Estava a coisa chegando a um volume que eu não estava conseguindo fazer bem. Uma das decisões foi exatamente tirar, pelo menos durante algum tempo. Mas eu penso que nós precisamos ter em mente que se nós não estamos usando criteriosamente o nosso tempo, nós estamos sendo um nécio. Nós estamos agindo como um nécio. Está faltando sabedoria nas nossas vidas. Nós estamos, irmãos, de fato olhando postagens interessantes nesse sentido, mas postagens que vão contribuir muito pouco em termos do Evangelho. Em termos, por exemplo, daquilo que nós falamos ontem à noite, da insistência de estarmos tendo uma mente renovada. Uma mente renovada requer leitura, requer estudo, requer empenho, requer concentração, requer que eu e você estejamos focados, requer que eu e você sejamos disciplinados, requer que eu e você, em meio às nossas muitas atividades, além das várias exigências que vêm a nós, que eu e você tenhamos tempo voltado para que essas coisas aconteçam. A leitura, o estudo, o crescimento, o avanço, o alimento que vai ser dado para as nossas ovelhas. Irmãos, eu preciso dizer, aproveitando a presença de muitos missionários, que mesmo os missionários devem ser homens de constante estudo. Paulo era esse missionário por excelência, mas era um homem da palavra, era um homem das Escrituras. Eu entendo que o trabalho missionário está talvez na sua maior parte no contato com pessoas. Mas é lógico que o estudo, que o aprofundamento das Escrituras, ele deve continuar na vida de todos nós. E a pergunta é, irmãos, como que eu e você estamos agindo em relação a isso? Somos sábios ou somos nécios? Deixa eu te dizer o que eu acho que acontece. Vários de nós ficamos horas na internet, olhando, postando, gastando o nosso tempo de maneira indevida. Isso é parte de um processo. Como uma outra desobediência. Eu penso que a pessoa passa a ter uma olhadela em cenas mais impróprias, e mesmo nessas postagens aparecem cenas impróprias. Tem crentes que postam coisas absurdas.
Depois talvez a coisa vai chegar no campo, no âmbito de conversas indevidas, porque é promovida insistentemente, abertamente o diálogo. E muitos são os casos, estão se multiplicando os casos de adultério, tendo especialmente a internet como o instrumento nas mãos do diabo para armar, preparar todas as coisas e concretizar. Mas o que Paulo vai insistir conosco dizendo é o seguinte, que utilizar bem o tempo é algo que está ligado à sabedoria. Não utilizá-lo bem é assemelhar-se àquilo que é dito acerca do nécio, do tolo, do imprudente, do falto de entendimento. Mas utilizar o tempo bem é agir como sábio. Como que eu e você temos agido diante dessas coisas? Como que eu e você temos nos portado? Irmãos, precisamos atentar que estamos de fato nos últimos dias. Cremos em uma volta do Senhor Jesus, como apresentado no Novo Testamento, há um caráter de urgência. Há algo que nos é dito insistentemente no Novo Testamento, é a qualquer momento. Como que eu e você temos utilizado o nosso tempo? Como que eu e você temos nos portado diante do fato que as imagens indevidas estão tão próximas de nós? Será que somos zelosos como o servo Jó? Será que somos resolutos como Jonathan Edwards? Eu penso que conhecemos bem as resoluções de Jonathan Edwards. Resolvi agir desse modo, resolvi. Era alguém resoluto, era alguém decidido, era alguém dedicado a certas práticas. Uma das coisas que Jonathan Edwards fazia, ele averiguava os seus pensamentos, ele averiguava a sua conduta durante aquele dia. Ele tentava fazer isso de forma semanal. George Whitefield fazia isso fazia isso todos os dias, diariamente. Ele averiguava, ele tinha 15 critérios de avaliação do seu próprio dia. Não vou dizer que necessariamente sejamos tão meticulosos, mas será que somos tão resolvidos? Será que estamos apercebidos da importância dessas coisas? Será que fizemos um compromisso para de fato não aceitarmos ou não olharmos a segunda vez, uma vez que a primeira vez estava além das nossas forças, mas temos aquela postura, aquela resolução, aquela predisposição, uma violenta predisposição conosco mesmo, para que nós não voltemos o nosso olhar a cenas promíscuas que vão fazer com que eu e você, se nos mantivermos nela, pequemos? Será que eu e você temos tido esse tipo de discernimento e essas impressões têm marcado nossas almas? Como estamos utilizando o nosso tempo, irmãos? Temos tantas oportunidades hoje, mas a nossa conclusão é que muitos estão utilizando de maneira errada. Por favor, faça dessa noite uma noite de arrependimento, uma noite de confissão, uma noite para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho desobedecido a tua palavra, eu não tenho sido criterioso, eu tenho brincado. Que possamos, irmãos, chegar diante do nosso Deus e confessar que não estamos utilizando o nosso tempo bem. E implorar do Senhor graça, força, a sua bênção, para que tenhamos atitudes melhores, para que de fato sejamos mais úteis ao nosso Deus, não inúteis, mas úteis ao nosso Deus na obra. E cada vez mais santos, mais puros, uma mentalidade, aquilo que nós vemos, aquilo que nós pensamos, o modo como eu e você agimos, a nossa conduta, aquilo que nos caracteriza como servos de Deus e como homens de Deus, como aqueles que precisam ser exemplo para o rebanho. Que cheguemos diante do nosso Deus e supliquemos que Ele esteja nos concedendo a graça
de assim trilharmos, servindo a Ele com todo o zelo e com toda a pureza. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. E muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nosso Deus, queremos suplicar, Pai, que o Senhor esteja com cada líder, com cada servo do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque em nós um temor e um tremor. Ó Deus, Tu és santo, Tu és tão puro de olhos. Nos diz Tua palavra. Ó Deus, servimos a um Deus santo, todo-poderoso. Ó Deus, nos dê a percepção, ó Deus, da Tua santidade, da Tua pureza. Pai, nos ajude, ó Deus, a buscarmos, a termos a sensibilidade, a querermos, ó Deus, a cada dia, não uma pureza, uma santidade legalista, não orientada pela Tua palavra, não proveniente de Ti, mas, ó Deus, dê para nós um forte desejo de em todas as áreas manifestarmos pureza, ó Deus, que nós pensemos em Cristo, que Ele seja o nosso alvo, parecer com Ele. Ó Deus, nos ajude, Pai, a cada dia, Pai Celestial, a termos casamentos, a relações conjugais santas, puras, abençoadas, aprovadas pelo Senhor, segundo os Teus padrões. Ó Deus, a sermos homens, mulheres de mente pura. Ó Deus, aquilo que nos arrodeia, o assédio que vem a nós é tão grande, Pai, mas nós sabemos que não é maior do que tudo aquilo que o Senhor tem nos provido para trilharmos de forma vitoriosa. Somos tão gratos ao Senhor por isso. Tão gratos, Deus, tão gratos. Nos ajude, Pai, a utilizarmos. Não somos simplesmente uma presa da carne, do diabo, desse mundo. Somos servos do Senhor. Nos dê a força. Nos conduza, Deus, a agirmos como sábios, não como nécios. E que todo o nosso tempo seja utilizado para a Tua glória. Nosso Deus, queremos colocar essas coisas diante de Ti, entendendo, sabendo que servos, servindo ao Senhor com pureza, em todos os ambientes, os reais, os virtuais, serão poderosos instrumentos nas mãos do Senhor, para que o Teu reino avance. É assim que queremos ser, Deus. É isso que imploramos a Ti. Te damos graças por esse momento. Suplicamos Tuas bênçãos no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.